Seja bem-vindo à aula que eu vou tratar sobre abordagem sistêmica da administração. Um tema que já caiu na tua prova e a gente vai ver uma questão já para você entender como é que a banca pergunta esse tema. Porque eu tenho que te contar essa novidade. A tua banca ela é muito peculiar. Ela é diferente de outras bancas que você já está acostumado a fazer. Ela é muito técnica, tá? Ela é muito técnica e a forma como ela pergunta é que causa certa estranheza na cabeça do aluno, porque é fora do padrão. Não quer dizer que é difícil, mas quer dizer que ela é basicamente o seguinte: o que está escrito no livro é o que eu quero saber. Sem firulas, sem inventar, dificilmente ela conta uma historinha. Normalmente ela só coloca isso aí para você ver, tá bom? Vamos lá dar uma olhada nessa questão para a gente entender esse tema. Deixa eu passar aqui e a gente já vai ver isso aí. Mais do que nunca, o administrador depende da capacidade de estruturar a visão e convertê-la em realidade, como fruto de um trabalho compartilhado. O resultado dessa combinação, maior do que a soma dos resultados que esses elementos teriam separadamente, é conhecido como entropia, assimetria, homeostasia, empatia e sinergia. Eu tenho certeza que você leu alguns nomes e falou assim: do que ele está falando? Eu não faço ideia do que é entropia. Eu não sei o que é homeostasia. É normal você ficar assim. Se isso aconteceu com você, relaxa, seja bem-vindo ao mundo da administração para concurso. Seja bem-vindo. Porque esses termos é que geralmente caem na tua prova. E é geralmente o que você acaba ignorando quando está estudando. E é exatamente o que a banca vai te perguntar. Para você ter uma preparação completa, uma preparação de verdade, tem que saber isso aqui, tá? Então vamos lá. Quando a gente fala de entropia, eu vou trabalhar outro tema com você. Se eu falo negentropia ou se eu falo entropia negativa, o que você acha que é bom? Entropia ou entropia negativa? Na cabeça de todo mundo, a entropia é boa e a entropia, por ter o nome de entropia negativa, ela é ruim. Mas é aí que está o erro. Entropia negativo é bom, a entropia é ruim, tá? Toda vez que você pensar em entropia, eu quero que você pense assim, eu vou depois detalhar você, mas de cara você pensa assim: medida ou grau de desordem de uma organização. Essa seria uma definição para entropia: medida ou grau de desordem de uma organização. Ou seja, quando a gente fala aqui a empresa está entrando numa entropia, ela está entrando num grau de desordem. E a entropia negativa vai ser o contrário disso aí, ou seja, a entropia negativa ela vai levar para a ordem e não para a desordem. Isso já é a primeira coisa que você tem que aprender. Agora, deixa eu te explicar um conceito da abordagem sistêmica da administração ou da teoria sistêmica da administração. Tem um autor muito famoso que é Ludwig von Bertalanffy, tá? E o Bertalanffy, ele é conhecido como o pai da teoria sistêmica da administração. Só para você entender como ele criou a teoria, ele era um biólogo. Então, o que ele fez? Ele questionou a forma como as coisas eram feitas até aquele momento, porque acreditava-se que a empresa deveria ser vista como um sistema fechado e que o que iria influenciar no resultado da empresa, no resultado operacional, era o que acontecia dentro das portas da empresa, dentro do ambiente organizacional, em relação à máquina de produção, em relação ao funcionário, tudo isso, só isso iria influenciar. E ele falou assim: está errado, eu venho da biologia e na biologia tudo que acontece dentro interfere fora e o que acontece fora interfere dentro. Por exemplo, se você vai lá e vamos imaginar que assim, você, esquece biologia, se você está trabalhando o dia inteiro no ar-condicionado, você sai dali, esqueceu o guarda-chuva, está chovendo, você fica todo molhado, aí está todo molhado, porque estava chovendo, você não tinha guarda-chuva, entrou no metrô, o metrô está o ar-condicionado ligado, aí você sai do metrô para andar até a sua casa e se molha de novo. O que pode acontecer? Será que o teu sistema imunológico pode ficar baixo e você pode vir a ficar resfriado ou gripado? Você pode vir a ficar doente? Sim. Mas essa doença veio de dentro para fora ou de fora para dentro? De fora para dentro. Não foi o que aconteceu no fator externo que interferiu no teu sistema? É basicamente isso. Ele acredita que tudo que acontece fora do ambiente organizacional influencia dentro e o que acontece dentro também vai influenciar fora, porque a teoria geral dos sistemas
Tem uma visão de sistemas abertos, tá? Anota isso. A TGS, a Teoria Geral dos Sistemas, tem uma visão organizacional de sistema aberto, ou seja, o que acontece dentro da empresa, a forma como a empresa produz, se ela está respeitando o meio ambiente ou não, interfere no mundo? Sim. E tudo que acontece fora, fatores políticos, econômicos, sociológicos, tecnológicos, legais, interferem dentro? Sim. Se baixar uma legislação lá, dizendo que a partir de agora todo mundo tem que ter no carro aquele kit de sobrevivência. Lembra que todo mundo tinha que ter no carro um kit de sobrevivência? Houve uma corrida de todo mundo para comprar aquele kit de primeiros socorros, quer dizer, kit de primeiros socorros, para você, kit de sobrevivência, primeiros socorros, para ter no carro. Todo mundo correu, pá, comprou. Quem tinha empresa que vendia esse produto, vendeu muito. E depois o governo falou assim, última forma, não precisa mais não. Entendeu como é que funciona? É basicamente isso, só para você conseguir gravar o que eu estou te falando. Fica atento nesse negócio, presta muita atenção nisso, tá? Vamos lá, que eu vou jogar um pouquinho de teoria para você aí. Aqui eu já te dei um conceito de entropia, mas aqui eu vou te dar um outro conceito, tá? Um conceito bem técnico, por sinal. A segunda lei da termodinâmica. Entropia é isso aí, é a segunda lei da termodinâmica. E aí você fala assim, Flávio, ela refere-se à perda de energia em sistemas isolados, levando-os à degradação, desintegração e ao desaparecimento. Ao processo reativo dá-se o nome de entropia negativa, como eu te falei, entropia negativa ou negentropia A informação é a base da configuração e da ordem, ou seja, se eu falo de entropia, eu falo de degradação, desintegração e desaparecimento. Esse conceito ele vai ser trabalhado com você dessa maneira. Se está na desordem, está o quê? Caminhando para o desaparecimento. A tua empresa vai quebrar se continuar com essa entropia. Você precisa aplicar a entropia negativa, que é o efeito contrário a esse, levando à ordem. Legal? Tranquilo? Se você não sabia o que era entropia, aprendeu. Por isso que eu falo que a nossa aula serve tanto para quem está começando do zero, como para quem já viu a matéria. Porque se você viu na faculdade, ou você já viu isso no outro concurso, mas você às vezes não lembra direito, serve para relembrar, ajustar e seguir. Então serve para todos os públicos. Olha só, seguindo aí o conceito, a gente vai trabalhar com o conceito de sinergia. Mas antes eu quero que você olhe para mim e eu vou te explicar o seguinte. A sinergia, a gente numa situação prática, que nem eu fiz com a entropia, tá? Uma situação prática, o que seria sinergia? Sabe quando você olha para alguém e fala assim, cara, o meu santo não bateu com aquela pessoa? Significa o seguinte, Flávio, eu não fui com a cara dela, eu não quero trabalhar com ela. Isso quando acontece na relação profissional, ainda mais entre profissional e cliente, isso é prejudicial, muito mesmo. Porque você já olha para o cliente e já leva um aspecto negativo, ou seja, você vai ter uma sinergia, sim, só que é uma sinergia negativa, ou seja, quando existe a sinergia negativa, não existe colaboração, não existe compartilhamento. Agora, quando existe a sinergia, aí é que tudo flui naturalmente. Por que tudo flui naturalmente? Porque na sinergia você olha e fala assim, cara, me identifiquei com aquela pessoa pensa parecido comigo, eu quero trabalhar junto com ela. Então, um colabora com o outro. Então, a sinergia é essa troca de energia que acontece e que faz com que você consiga ter um resultado maior, tá? É a troca de energia que acontece entre as pessoas, seja cliente, funcionário, ou funcionário, subordinado, chefia, é essa troca de energia. E quando não tem, quando você, por exemplo, não simpatiza muito com o teu chefe, na teoria, tecnicamente falando, seria a sinergia ali é negativa ou nula. Nula quando você não faz nada para atrapalhar. Negativa é quando, se puder, você vai atrapalhar. Só para você entender, eu tenho a sinergia nula e a sinergia negativa. A questão só fala sobre sinergia, mas eu não posso trabalhar só a sinergia, tem que trabalhar as duas para você entender. Como eu fiz com a entropia, só trabalhava a entropia, eu trabalhei a entropia e a entropia negativa e a negentropia para você fazer essa reação. Gravou? Quando você trabalha e existe caraca, que legal, é muito bom trabalhar junto, foi muito bom atender aquele cliente, houve sinergia,
troca de energia. Quando o cliente sai, na administração pública, quando o cidadão sai, você fala, que cara mala, perturbando aqui minha vida toda hora. Existe sinergia negativa, tá? Olha só. O conceito literal seria trabalho conjunto. Constitui o efeito multiplicador das partes de um sistema que alavancam o seu resultado global. As organizações são exemplos de efeito sinérgico. Por quê? 3 mais 3 é igual ao quê? 6? Não, 7. Ou 3 mais 3 é igual a 3, 4, 7, 3, x, y, unidade de saída. O que é importante de você entender isso aqui? Não é matemática, tá? Porque aqui não é matemática. Ó, efeito multiplicador das partes do sistema que alavancam o resultado global. Global. Quer dizer o seguinte, na sinergia, 2 mais 2 não é 4, porque duas pessoas, juntando mais duas, não vão fazer o trabalho de 4, podem fazer o trabalho de 7, 10. Isso é sinergia, é esse trabalho conjunto, é essa parceria e é essa troca de energia, tá? Agora vamos para uns termos um pouco mais exóticos. Olha só, falando de termos exóticos, a gente começa a falar de equifinalidade. Você já aprendeu o que é sistema aberto, certo? Que é quando você olha para dentro e para fora da organização, que é uma característica da TGS, a Teoria Geral dos Sistemas. Quando a gente fala sobre equifinalidade, significa que um certo estado final do sistema pode ser atingido de muitas maneiras e de vários pontos de partida diferentes, atingindo o estado estável do sistema. Flávio, não foi não. O negócio não fluiu não. Ó, um certo estado, deixa eu marcar aqui, final do sistema pode ser atingido de muitas maneiras e de vários pontos de partidas diferentes. Se você ainda não entendeu, presta bastante atenção. Para ser aprovado num concurso público, você pode ser aprovado estudando só por apostila? Ah, muito difícil. A pergunta é, existe essa possibilidade? Existe. Vai depender da tua base, da qualidade da apostila, de inúmeros fatores. Mas a pergunta é simples, existe ou não existe? Existe. Então, posso ser aprovado estudando por apostila. Você pode ser aprovado estudando por curso presencial? Pode. Você pode ser aprovado estudando por online? Pode. Você pode ser aprovado fazendo uma mentoria? Pode. Você vai ser aprovado, e como dele, você vai ser aprovado fazendo o nosso curso? Vai, se você se dedicar, se tudo. Então pode? Pode. Ou seja, existem diversas maneiras que você tem para chegar na aprovação. O nome disso é equifinalidade. Tranquilo? Agora ficou claro, né? Vamos ver o outro aqui para você conseguir entender melhor isso. Mecanismo de feedback. O que é um mecanismo de feedback? Só para você entender. Mecanismo de feedback diz o seguinte: correspondem às respostas a uma perturbação externa, partindo das saídas do sistema. O feedback remete às suas entradas de forma a controlar o funcionamento do sistema para manter um bom estado desejado. Então, corresponde a resposta a uma perturbação, a um questionamento externo. Parte da saída e remete à entrada para controlar o funcionamento. Flávio, como assim? É como se fosse isso aqui, ó. Você tem as entradas, você tem as saídas, e aqui você vai ter o processamento, que são etapas sequenciais, e desse jeitinho aqui você tem o que a gente chama de feedback, tá? Isso é o nosso feedback. Ou seja, ele sai da saída e vai para a entrada, ou seja, dando uma retroalimentação nesse sistema, dando uma retroalimentação nesse processo. E agora, a palavrinha que deve ter mais te chamado a atenção, que é homeostase ou homeostasia. O funcionamento autônomo do sistema e o seu impulso para realizar certos movimentos representam o princípio da homeostase
A manutenção do equilíbrio do sistema, que é o mecanismo regulatório das operações. Se perdeu, né? Vou ler de novo com calma. Funcionamento autônomo do sistema e seu impulso para realizar certos movimentos representam o princípio da homeostasia, a manutenção do equilíbrio. Ou seja, o que é uma homeostasia? É quando o sistema está buscando o equilíbrio para regular. Quando, por exemplo, se a pressão dele baixou muito, ou a pressão subiu muito, tem aquela teoria do bota sal na língua. Um diz que é para baixar, outro diz que é para subir. Esquece isso, tá? Mas assim, aquilo ali é o quê? É uma forma de você buscar regular o sistema. Então aquilo é homeostasia. Agora que você já sabe, eu vou voltar para lá para a questão e a gente vai fazer a questão juntos. Olha só. Ele diz o seguinte, ó. O resultado dessa combinação, é só isso que importa, tá? Esquece o restante. Converter em realidade. A questão começa aqui. O resultado dessa combinação maior do que a soma dos resultados que esses elementos teriam separadamente. Isso é entropia? Não. Porque entropia é o quê? Medida ao grau de desordem. Ah, isso é assimetria? Também não é, porque a assimetria não está nem na TGS. Isso é homeostasia? Está levando ao equilíbrio? Não. Empatia? O que é empatia? Empatia é se colocar no lugar do outro e verificar como você se sentiria sendo o outro naquela posição. Mas, sim, e a empatia é ideal que você tenha empatia com alguém que você não gosta, tá? Porque ter empatia com alguém que você gosta vai ser muito fácil. Ter empatia com quem você não gosta e se colocar no lugar daquilo e pensar se você estivesse fazendo aquilo com aquela pessoa, se você gostaria, aí sim é o conceito de empatia de verdade. Mas não é o que a banca quer, não é verdade? Não tem nada a ver. O que sobrou? Sinergia. Resultado dessa combinação, ou seja, mais do que nunca, o administrador depende da capacidade de estruturar a visão e convertê-la em realidade. Aí ele fala que o resultado dessa combinação de estruturar a visão e converter em realidade é maior do que a soma dos resultados que esses elementos teriam separadamente. Então, ó, ele está falando que essa combinação ela vai ser global. Aí quando você pega aqui o conceito de sinergia, tem resultado global. Olha na tela, resultado global. Se o resultado é global, você já sabe que eu estou falando sobre sinergia, que é o nosso gabarito. Beleza? E aqui a gente encerra a nossa aula, o nosso bloco, e eu só te desejo o seguinte, muito sucesso e que você tenha aprendido de verdade. E eu vou te convidar para me acompanhar nas redes sociais.